Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Para a gente começar, eu queria trazer uma citação do Einstein que eu acho que tem tudo a ver. Ele disse: "Um ser humano é uma parte do todo. Ele experimenta seus pensamentos e sentimentos separados do resto, uma espécie de ilusão ótica. Essa ilusão é uma espécie de prisão. Nossa tarefa deve ser nos libertarmos dessa prisão." Essa ideia, né, dessa separação como ilusão, me parece que conecta direto com o material que a gente tem hoje, um capítulo sobre a tal matriz outros ou relacionamento. Então, nossa missão aqui é tentar entender juntos o que é essa matriz, como ela se forma e, principalmente, por que ela é tão importante, né, no dia a dia, nos relacionamentos, até no trabalho. O material fala que a gente carrega um mapa interno sobre as outras pessoas. Que mapa seria esse exatamente? Ótima pergunta para começar. O texto descreve essa matriz outros, assim, como a nossa estrutura mental onde a gente codifica tudo, sabe? Nossas ideias, sentimentos sobre as pessoas. E não só as pessoas que a gente conhece, viu? Mas a natureza humana em si. Conceitos de sociologia, política, como você falou, o nosso mapa interno. É ele que guia as interações, o jeito que a gente convive, ama, forma alianças, ou até como a gente briga, né? Então ela responde aquelas perguntas básicas que a gente se faz, tipo, quem são os outros para mim? O que eu acho mesmo de certos grupos? Como eu lido com, sei lá, autoridade ou com gente diferente? Exatamente. E o fascinante aqui, que o texto ressalta bastante, é como essa matriz governa os nossos frames, né? Os nossos quadros mentais sobre a conexão humana em si. Ela que define se a gente vê a interação como algo positivo, que alimenta, ou como algo perigoso, que pede mais cautela, defesa. Essa programação inicial sobre o outro nossa, muito poderosa. E o material deixa bem claro que o alcance disso é gigante. Não é só o pessoal do nosso círculo atual. A fonte fala de figuras de autoridade, pessoas de culturas diferentes. E aí fica interessante mesmo porque o texto diz que até personagem fictício entra. Cita o Capitão Kirk, figuras históricas tipo Aristóteles, gente que a gente imagina, bicho de estimação, que a gente trata como gente. Por que essa amplitude toda é relevante, segundo o texto? Olha, essa amplitude mostra o quão fundo a gente internaliza essas representações do outro. Não é só experiência direta, sabe? Essas figuras reais, históricas, fictícias, elas funcionam meio como arquétipos, como símbolos dentro da nossa matriz. E isso tem implicações práticas, enormes. Pensa em coaching, terapia, gestão, vendas. Entender o mapa mental do outro sobre pessoas é crucial. Ele dita padrão de comunicação, como resolver conflito, trabalhar em equipe. É aqui que moram nossas crenças sobre a tal natureza humana, né? As pessoas são boas, egoístas, dá para confiar. E, claro, é a base para desenvolver habilidade socioemocional, tipo empatia, rapport. Faz todo sentido. Quer dizer que nossas reações, nossos padrões, não vêm só do que a gente viveu diretamente, mas de um monte de influências que a gente guardou, né? E como essa matriz tão complexa começa a se formar. O material aponta lá para o comecinho da vida, não é? Isso, exatamente. O texto descreve como a gente nasce em total dependência, né? Numa espécie de fusão com a mãe ou com quem cuida da gente, sem uma noção clara de ser separado. A sobrevivência depende totalmente dos outros. Isso grava na gente, desde o início, a importância vital do cuidado, do vínculo, da aprovação. A gente é social por natureza, não tem jeito. O desenvolvimento depois, como a tal constância de representação que o material cita, que é a capacidade de guardar a imagem de alguém mesmo longe, que surge lá pelos 6, 9 meses, é um passo-chave para formar essa matriz. E esse processo de desenvolvimento parece central. O texto fala de uma jornada, sair da fusão, ir para a separação, individualização e aí, independência. Mas a independência não é o fim da linha, né? De jeito nenhum. A independência, que é essa capacidade de funcionar sozinho, se conhecer, assumir responsabilidade, na verdade é um pré-requisito para o próximo estágio, a interdependência saudável. É a base para relacionamento maduro de adulto para adulto. Não dá para ser interdependentes de verdade, sem antes ter conquistado a própria independência.
É um ponto crucial que o material destaca, diferenciando interdependência de codependência. E qual seria a grande diferença que o texto mostra entre as duas? A codependência, segundo a fonte, ainda tem uma necessidade básica do outro, muitas vezes de um jeito ansioso, grudado, sabe? É precisar do outro para se sentir completo, seguro, ou até para ter um propósito, tipo o clássico salvador que precisa de alguém para resgatar. Já a interdependência, ela nasce da independência. A pessoa pode querer muito o outro, valorizar demais a relação, mas ela não precisa da presença ou aprovação externa para sua integridade psicológica. É uma escolha, não uma necessidade. E é nas relações iniciais que a gente desenvolve, ou não, né, aquelas habilidades de inteligência emocional, tipo as que o Goleman descreve, que permitem essa interdependência. Afirmar o que precisa, validar os outros, colocar limite, resolver conflito, amar de forma madura. Entendi. E se essa matriz é tão fundamental assim, como a gente pode perceber ela funcionando? O material dá umas dicas, dá sim. O texto sugere observar os padrões de relacionamento da pessoa. Como ela lida com emoções chave entre pessoas, amor, confiança, apoio, mas também mágoa, traição, necessidade de pertencer. Menciona também os metaprogramas sociais, que não são só rótulos, mas indicam a configuração padrão da matriz. A extroversão, por exemplo, sugere uma matriz que vê os outros como fonte de energia. Já a introversão indica uma necessidade de processar internamente, longe dos outros, para recarregar. E a ambiversão usa os dois jeitos. Entendi. Então, esses metaprogramas dão uma pista sobre a configuração padrão da matriz em relação aos outros. E a inteligência emocional entra aí também, imagino? Entra forte. A presença ou ausência das competências da inteligência emocional é um sinal muito claro de como a matriz outros está configurada. Dificuldade com empatia, com escutar de verdade, considerar o outro, gerenciar conflito, tudo isso aponta para aspectos dessa matriz interna. Os padrões de comunicação, de persuasão, como a pessoa se coloca sobre liderança ou trabalho em grupo, também dizem muito. Então, pensando no impacto geral, qual é a grande mensagem do texto sobre a importância dessa matriz outros? Olha, a mensagem central é que as primeiras figuras na nossa vida, pais, cuidadores, funcionam como protótipos muito fortes. Eles nos dão os modelos iniciais para quase tudo no campo das relações. Como homem e mulher interagem, como a gente se relaciona com a autoridade, como lida com emoção, conflito, confiança, amor. Esses mapas iniciais, segundo o material, são, super influentes e tendem a se espalhar para todas as outras relações da vida. Isso vai além da relação um a um, né? Afeta como a gente entende o social também, certo? O texto traz um conceito que eu achei bem legal. É o panorama social interno. O que seria isso? Esse panorama social interno, ele é descrito como a nossa representação mental de todo o mundo social. É como se a gente criasse um palco interno onde a gente posiciona todo mundo que importa. Os bons, os maus, os próximos, os distantes, os da nossa cultura, os de outras. A gente internaliza essas representações e interage com elas na cabeça. Isso leva a gente a pensar numa coisa fundamental. O quão abertos ou fechados são os limites do nosso ego para realmente acolher o outro dentro da nossa realidade interna. Para deixar isso mais concreto, a fonte até sugere um exercício rápido de visualização. Algo tipo, se imagina no centro e começa a mapear onde estão as pessoas na sua mente. Pai, mãe, amigos chegados, onde eles ficam? E os colegas, chefes, figuras de autoridade? E aquelas pessoas que a gente não gosta ou que magoaram a gente? Figuras históricas, personagens de ficção, gente de outro país. Qual é esse cenário? Amplo, apertado, organizado, bagunçado. Tentar fazer isso ajuda a materializar essa ideia de um mapa social interno. É uma ferramenta poderosa mesmo. Assim como a gente usa a metáfora de espaço para entender o tempo, uma linha, um ciclo, a gente cria essa geografia interna das relações humanas. É o nosso mapa pessoal do mundo das pessoas. E é importante notar, viu, Evelyn, que essa matriz outros não funciona sozinha. O texto reforça muito a conexão dela com a matriz self, o nosso mapa sobre nós mesmos. Aquela jornada de desenvolvimento que a gente falou
Da fusão para a independência e, por fim, para a interdependência, na verdade, fecha um ciclo. A pessoa que foi cuidada e dependente, quando chega na maturidade relacional, se torna capaz de ser o outro que cuida, que nutre. A nossa percepção dos outros e a nossa autopercepção estão assim ligadas o tempo todo, uma influenciando a outra. E claro, essa dinâmica toda não fica só na vida pessoal. Como é que o material aplica essa matriz outros para o contexto do trabalho? No mundo dos negócios, os outros são os colegas, chefes, subordinados, clientes, concorrentes, e essa matriz interna influencia direto aqueles dilemas que a gente vive todo dia no trabalho. Por exemplo, o texto ajuda a gente a ver como a configuração da matriz de alguém pode ditar: essa pessoa tende a competir ou a cooperar por padrão? Com quem ela compete e com quem coopera? Confiar é o ponto de partida ou a desconfiança vem primeiro? Ela entra em joguinho de manipulação ou busca ser transparente acreditando no melhor dos outros? Abertura, vulnerabilidade, é visto como força ou como um risco perigoso? Prefere liderar, seguir, colaborar em time ou trabalhar mais sozinho? Nossa, percebo. Então, uma dinâmica de equipe difícil ou um problema de comunicação que sempre volta pode ter raiz funda nessas configurações individuais da matriz outros de cada um. Não é só a situação do momento, mas os mapas que cada um traz para a conversa. Exatamente. Reconhecer esses padrões por baixo, tanto na gente quanto nos outros, pode ser transformador para a dinâmica profissional. A fonte sugere que entender a matriz outros é chave para navegar esses dilemas de um jeito mais consciente e mais eficaz. Ok, então vamos tentar juntar os pontos principais dessa nossa exploração. A matriz outros, pelo que o material mostrou, é essa estrutura interna essencial que molda como a gente percebe e interage com todo mundo, real, imaginário, presente, passado. Ela é construída com as nossas experiências e as crenças que a gente forma sobre relacionamento. No fim, a gente carrega outros internalizados que funcionam meio como uma plateia constante para a nossa vida. E ter consciência dessa matriz é o ponto de partida para qualquer desenvolvimento de verdade nas habilidades sociais, na qualidade dos relacionamentos. Entender os próprios padrões é o primeiro passo. O material até menciona rapidinho que existem ferramentas, modelos específicos que vêm da PNL, por exemplo, ou focados em metaprogramas como confiar-desconfiar, afiliação-gestão, ou em processos como resolver luto, estabelecer limites, que podem ajudar a identificar e a trabalhar com esses padrões internalizados. A chave é que a gente não está preso nesses mapas, sabe? Com consciência, dá para revisar e atualizar. Para a gente fechar a nossa análise, fica uma pergunta para pensar, inspirada no que a gente conversou, mas que vai um pouquinho além do texto. Se cada um de nós carrega esses mapas internos sobre os outros, moldados por vivências pessoais, como será que as diferentes culturas moldam matrizes outros coletivas? E quais seriam as implicações disso para o jeito como a gente interage ou não consegue interagir num mundo cada vez mais conectado, onde diferentes mapas culturais se encontram o tempo todo? Com essa questão no ar, a gente conclui nossa análise focada na matriz outros com base no material que tivemos hoje.